Olá, amigos! O técnico Dorival Júnior comandou a sua primeira atividade como novo treinador da seleção brasileira na tarde dessa segunda-feira, na região de St. Albans, que fica um pouco mais afastada do centro de Londres, no CT do Arsenal. Essa foi a primeira das 5 sessões de treinamento que o novo treinador da nossa seleção terá para preparar a equipe para sua estreia, que está marcada para o próximo sábado, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, 7 horas da noite, no horário da Inglaterra. A seleção brasileira vai entrar em campo para justamente enfrentar os ingleses no mítico Wembley, o histórico estádio Wembley, e será o primeiro jogo do técnico Dorival Júnior. Ele já estabeleceu um cronograma, a seleção brasileira vai sempre treinar por volta das 4 horas da tarde, no horário local, visando essa preparação para o amistoso, primeiro contra a Inglaterra e na outra terça-feira contra a equipe da Espanha no Santiago Bernabéu. Os primeiros jogadores a chegarem na concentração da seleção foram atletas que atuam na Premier League. O Andrés Pereira, que volta a pintar numa lista de convocados, ele havia sido chamado durante o ciclo do Tite, pontualmente, e retorna à lista de convocados. Douglas Luiz, que já vinha sendo chamado no ano passado pelo técnico Fernando Diniz, jogou a Copa América do ano de 2021, também está convocado e foi um dos primeiros a se juntar à concentração da seleção. E o terceiro a chegar, junto desse pacotão, desse pacote de jogadores da Premier League, foi o Lucas Paquetá. Ele que não aparecia numa lista de seleção brasileira desde antes do Fernando Diniz. Fernando Diniz, quando comandou a nossa seleção, não chamou o Paquetá. Ele estava sendo investigado por uma questão de envolvimento com apostas, mas como ele está jogando naturalmente pelo clube dele e a investigação não apontou qualquer indício de relacionamento do Paquetá ou qualquer culpa do Paquetá em relação a essa questão, o Paquetá normalmente se apresentou à seleção. Bom ver o Paquetá, que está jogando muita bola no West Ham, se apresentando à seleção canarinha. Então esses foram os 3 primeiros a chegar à concentração em St. Albans. Na medida da noite de domingo e na manhã de segunda-feira, todos os outros jogadores foram se juntando à seleção comandada pelo técnico Dorival Júnior, que teve uma baixa de última hora. O zagueiro Gabriel Magalhães, que é da casa, jogador do Arsenal, se lesionou e foi cortado pelo técnico Dorival para a vaga do Gabriel Magalhães, que vinha se consolidando como titular nos últimos jogos da seleção, e a tendência era essa para o início do técnico Dorival Júnior. O Bremer, da Juventus, foi chamado para ocupar essa vaga. Bremer, que inclusive esteve na Copa do Mundo de 2022, comandada pelo técnico Tite. E hoje, após também ter sido chamado para as eliminatórias do ano passado, está de volta à seleção brasileira. Foram muitas baixas, essa é a verdade, Além do Gabriel Magalhães, que o Bremer foi chamado para ocupar a posição, a seleção já tinha perdido Marquinhos. Para a vaga no Marquinhos, o técnico Dorival Júnior chamou o Fabrício Bruno. A seleção brasileira já tinha perdido o goleiro Ederson. Para a vaga do Ederson foi chamado o Léo Jardim. Seleção brasileira também perdeu o Casimiro, volante experiente do Manchester United. Para a vaga dele, o técnico Dorival chamou o PP do Porto. A seleção brasileira também tinha perdido o Gabriel Martinelli. E para a vaga dele foi chamado o Galeno, também do Porto. O Galeno, que poderia inclusive pintar na seleção portuguesa, confirmou que quer vestir a camisa amarelinha. Além dessas baixas todas de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Ederson, Casimiro, Gabriel Martinelli, o técnico Dorival Júnior também não pôde chamar para essa lista inicial o Alisson, goleiro do Liverpool, que também está passando por um período de tratamento de lesão, o Éder Militão, que desde o início da temporada europeia vem tratando a sua lesão na equipe do Real Madrid, além do Neymar, que só vai voltar para o segundo semestre lá no Al Hilal e já está confirmado que ele não vai jogar a Copa América. O Bremer, que foi esse chamado de última hora, se apresenta na terça-feira para iniciar o trabalho junto à seleção do técnico Dorival Júnior. Outro jogador que ainda não participou dessa atividade inicial foi o goleiro Léo Jardim, da equipe do Vasco da Gama. Como ele esteve atuando no domingo à tarde contra o Nova Iguaçu, pegou um voo já à noite, já é esperado para esse final de tarde lá no CT do Arsenal, lá no hotel onde a seleção brasileira está hospedada. Então, dos 26 convocados, 24 já estão à disposição do técnico Dorival. Nessa primeira atividade, ele dividiu o elenco em 3 partes. Uma parte com jogadores que atuaram no domingo,
que atuaram na tarde e noite de domingo, tanto na Europa como no Brasil. Esses atletas fizeram um trabalho regenerativo, fizeram um trabalho de academia. Foram Rafael, goleiro do São Paulo, esse que inclusive chegou a trabalhar no gramado, mas é um trabalho mais leve. O goleiro, geralmente, ele participa de uma leve atividade no gramado também no dia do regenerativo, mas além do Rafael, o Pablo Maia, do São Paulo, o Lucas Paquetá, do West Ham, o Douglas Luiz, do Aston Villa, o Beraldo, do Paris Saint-Germain, o Rafinha, do Barcelona e o Danilo, da Juventus, estiveram fazendo esse trabalho regenerativo na academia do CT do Arsenal. E aí, além desses jogadores, o técnico Dorival Júnior dividiu a equipe em mais duas partes. A parte ofensiva, num trabalho que foi comandado pelo filho do Dorival, né, também auxiliar dele, o Lucas Silvestre, e um outro trabalho defensivo, que foi comandado pelo auxiliar Pedro Soteiro, com auxílio do gerente da seleção brasileira, Juan. Ainda não dá para esmiuçar qual será o time titular do técnico Dorival Júnior. A tendência é que ele comece a esboçar dentro do gramado a equipe a partir do treino da terça-feira. Já aí ele já terá a oportunidade de fazer um treinamento tático. Hoje foi um trabalho muito leve, um trabalho de movimentação, um trabalho em campo reduzido, para entrosar os jogadores, passar alguma movimentação. Não teve separação de equipes, não teve formatação de um time titular do técnico Dorival Júnior. Isso deve acontecer a partir da atividade de terça-feira, quando ele terá todos os jogadores à sua disposição. Vamos ouvir o técnico Dorival Júnior, que projeta essa primeira data à FIFA no comando da seleção brasileira. A expectativa é muito grande, é uma seleção brasileira bem renovada, 9 jogadores que atuam no território nacional, muitos jogadores que podem fazer a sua estreia, como o Savinho do Girona, como o Beraldo do Paris Saint-Germain, além do Léo Jardim, do Fabrício Bruno, do Pablo Maia, do Galeno, que são caras novos pintando nessa lista da seleção brasileira. Vamos ouvir, vamos saber, Dorival, como é que tá a expectativa dele para essa preparação visando o jogo contra a Inglaterra no próximo sábado. Acredito que um primeiro contato, um contato inicial, ele tem uma importância muito grande nesse momento. Colocarmos algumas coisas daquilo que desejamos e queremos, né? Que caminhem com tranquilidade, com equilíbrio. Naturalmente que muitos jogadores dos que estarão chegando ainda no primeiro quanto também no segundo dia de recuperação, então teremos que ter um equilíbrio para que nesses 3 períodos que teremos aí de treinamentos consigamos acelerar de alguma forma essa preparação inicial, que todos nós sabemos não será o ideal, porém pela capacidade de jogadores de assimilarem e pela própria iniciação que teremos, eu acredito que possamos aí chegar a um consenso em relação a termos uma equipe, se Deus quiser, já equilibrada a partir da primeira apresentação. Tenha um pouco de paciência, que acredite, que confie. Nós nos preparamos muito para um momento como esse. Eu tenho certeza que coisas boas irão acontecer aí à frente. É natural que passaremos aí por um processo até que encontremos um melhor caminho e cheguemos aí aos melhores aí, com certeza muito bem jogadas, muito bem disputadas. São 2 equipes que estão num momento muito bom, vem numa crescente há algum tempo. E o Brasil se reinventa. Podem ter certeza que teremos uma equipe competitiva e faremos o nosso melhor. Um dos caras que a torcida brasileira espera que possa corresponder durante essa data FIFA, durante a Copa América, que está jogando muita bola, é o Vinícius Júnior, que a partir desta data FIFA deve ocupar uma posição de protagonismo e de liderança no vestiário da seleção brasileira. Dos 3 líderes do ciclo de Copa do Mundo de 22, também de início de Copa do Mundo de 2026, Marquinhos, Casimiro e Danilo. O Marquinhos está lesionado, o Casimiro está lesionado, o Danilo, em tese, vai ser o capitão da nossa seleção. Mas o Vinícius Júnior surge como essa liderança jovem na seleção brasileira. Ele também fala sobre a expectativa dessa data FIFA, a preparação para a Copa América
E vai jogar em casa, né? Vai jogar no Santiago Bernabéu. O Vinícius Júnior que tá deitando e rolando, jogando muita bola. No último sábado fez 2 gols vestindo a camisa dos Galácticos. A expectativa é muito alta, né? Feliz de estar aqui mais uma vez. A emoção é como se fosse a primeira. E cada vez estamos mais preparados para o nosso objetivo, que o próximo objetivo é a Copa América. Temos que estar preparados para a Copa América e se preparar agora com grandes jogos. Sempre bom jogar contra os melhores, é onde podemos mostrar nossa força. Temos que estar concentrados desde o início para fazer um grande jogo e fazer um futebol bonito. Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da seleção, que é sempre o mais importante. Essa convocação marca a volta de Richarlison, ele que foi chamado para as 2 primeiras listas do técnico Fernando Diniz, ficou de fora dos jogos contra a equipe da Colômbia e a equipe da Argentina. Richarlison está de volta, vive um grande momento na equipe do Tottenham, o início de ano promissor. Ele também fala sobre a expectativa para essa data FIFA do mês de março e a estreia do Dorival Júnior. Tô muito feliz, né? Acho que hoje eu sou o cara mais feliz do mundo, só por estar aqui novamente, vestindo essa camisa. Então espero também que o professor possa fazer um grande trabalho. A gente está aqui disposto a ajudar ele e a gente tem um grande ciclo pela frente. Então, acho que a gente vai fazer um grande trabalho com o professor, porque é um professor vitorioso e a gente vai aproveitar o máximo possível para poder ajudar a ele e ele com certeza vai estar nos ajudando também. Esse hotel aqui foi o primeiro que eu fiquei aqui, né? Fiquei um mês hospedado aqui, antes de arrumar a casa aqui no Watford, né? Logo quando eu cheguei. Então já me sinto em casa. Hoje mesmo fica 15 minutinhos da minha casa aqui, né? Que eu moro agora, então acho que aqui tô perto de tudo e tô muito feliz de estar aqui. Pois é, né? Já até avisei o Madison lá, né? Que a gente vai pegar ele, que lá dentro do jogo não tem negócio de amizade. Então eu espero que a gente possa fazer um grande jogo aí e, de preferência, sair com a vitória. Bom, como eu destaquei anteriormente, o técnico Dorival Júnior só vai esboçar no gramado a ideia de time titular dele a partir da terça-feira. Mas já dá pra gente tentar projetar, de acordo com os 26 nomes da lista, quais podem ser os jogadores do 11 inicial da nossa seleção. É verdade, o time tá bem desfalcado, além daqueles que já estavam no DM quando o Dorival anunciou a lista, mais 5 atletas tiveram que ser cortados de última hora e isso vai mostrar a capacidade de improviso do técnico Dorival Júnior e a capacidade que ele terá de potencializar os jogadores da nossa seleção. Eu acho que a gente tem muito talento, tem muita gente boa, inclusive para iniciar os jogos, para chamar a responsabilidade, para decidir as partidas para a seleção brasileira. O gol tem aberto. Léo Jardim, Bento ou Rafael? Quem seria o seu titular? Na lateral direita ele tem o Danilo e o Ian Couto. A tendência é que o Danilo, pela experiência, inicie os jogos. Na zaga, a expectativa é pela estreia do Beraldo, do Paris Saint-Germain na nossa seleção. E aí quem será o companheiro do Beraldo? O Murilo do Palmeiras, Fabrício Bruno da equipe do Flamengo ou então o Bremer, que foi chamado hoje. Na lateral esquerda, o Dorival tem as opções do Wendel do Porto e do Ayrton Lucas do Flamengo. Para o meio de campo, muitos volantes, né? André do Fluminense, João Gomes do Wolverhampton, Pablo Maia do São Paulo. Alguns são Andrés Pereira do Fulham. Há alguns jogadores com maior experiência de seleção, como é o caso do Douglas Luiz, como é o caso do Lucas Paquetá, para a armação de jogados da nossa seleção brasileira, como é o caso do Bruno Guimarães, que também está pronto, jogador da equipe do Newcastle e está à disposição da nossa seleção na data FIFA. Para o ataque, a tendência é clara que o Vinícius Júnior seja titular, porque é um dos melhores jogadores em atividade no futebol mundial. Além do Vinícius, temos o Rodrigo, temos o Rafinha, temos o Richarlison, o Savinho, o Endrick, o PP. Bota aí nos comentários como é que seria essa sua escalação para enfrentar a equipe da Inglaterra no próximo sábado. A Inglaterra que tem um time poderoso, comandado pelo Bellingham, comandado pelo Foden, pelo Harry Kane, pelo Saka. É um time muito difícil de ser batido e será uma pedreira.
um grande desafio que vai marcar a estreia do técnico Dorival Júnior. Coloque aí nos comentários qual seria a sua escalação para enfrentar a equipe da Inglaterra nesse amistoso que marca um novo ciclo, o início de caminhada para a nossa seleção brasileira. Eu conto com o seu like, eu conto com o seu moral. Aqui no canal da Litoral News você fica por dentro de todas as notícias da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa.